O sermão de hoje, irmãos, ele começa pelo que muitos poderiam terminar, porque ele começa com uma aplicação. Imagine que você está diante de um tribunal, como réu. Você está em um tribunal e diante de um Deus e um juiz que é justo e bom. E este juiz julgou que você é culpado de um crime muito grave. E você sabe que você realmente é culpado. Imaginaram a cena? Nessa situação, o que você faria? Você iria pedir por justiça ou por misericórdia? Se lhe fosse dada a oportunidade para falar diante desse tribunal, o que você diria? Você diria assim: eu sei que sou culpado. Eu cometi este crime. Não tenho desculpas. Pode fazer justiça. Ou você diria: eu sei que sou culpado. Eu cometi esse crime. Não tenho desculpas. Mas não peço justiça. A justiça me condenaria, com razão. Por isso eu peço misericórdia. Esse tribunal poderia ter misericórdia de mim? E se isso acontecesse, se contra todas as expectativas, o juiz lhe desse misericórdia ao invés de justiça, como é que você sairia daquele tribunal? Será que você iria chorar de alegria, enquanto caminha livre, em total liberdade e imerecida, pela porta de saída? É dessas pessoas culpadas, que clamaram por misericórdia, que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 12. Quando ele diz no versículo 1, rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que Paulo quer dizer é que tudo o que ele escreveu até agora, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, é nada mais, irmãos, do que uma descrição das misericórdias de Deus na vida da igreja. Tudo. As misericórdias são o alicerce da nova vida que Deus nos chama para viver. E essas misericórdias satisfazem a justiça de Deus, porque Ele derramou a sua justa ira sobre seu Filho Jesus. E nós vemos isso claramente em muitos textos, a exemplo, Romanos 3:26, que diz que no presente, Ele, Deus, demonstrou a sua justiça, a fim de ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Uma das passagens mais belas da Bíblia, e que trazem mais esperança para quem crê em Jesus, é Romanos 8:1, que diz: portanto, agora, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Da mesma forma, como nós rogamos a Deus por sua misericórdia, e Ele removeu a sua ira, e Ele nos concedeu o perdão dos pecados, Paulo agora roga a nós. Em Romanos 12:1 ele diz: pelas misericórdias de Deus. Você se lembra das misericórdias de Deus?
quando você estava no tribunal? Pelas misericórdias de Deus, se ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus. Tudo neste capítulo flui da fonte inesgotável da misericórdia de Deus. Tudo. E essa misericórdia flui, irmãos, através de corações quebrantados por causa do pecado. Corações que valorizam a misericórdia de Deus mais do que qualquer outra coisa no mundo. Quando Paulo diz, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, ele quer dizer o seguinte: você provou das misericórdias de Deus? Você clamou a Deus por misericórdia? Se você provou dessa misericórdia, e se você valoriza essa misericórdia como você deveria, você vai viver assim, em sacrifício santo, justo e agradável a Deus. E por que eu estou falando sobre misericórdia, já que o nosso tema é dons espirituais? Sabe por quê, irmãos? É porque muitas pessoas podem ver essa vida de sacrifício santo e agradável a Deus. Muitas pessoas podem ver a vida cristã, como Paulo a descreve aqui, como uma forma de conseguir o favor divino. Um sacrifício para receber algum bem. Isso não se distancia muito das promessas da igreja de Roma. Um sacrifício, um voto, uma atitude, uma ação diante de Deus para receber uma bênção. Mas nós não devemos ver este capítulo 12 de Romanos simplesmente como um conjunto de regrinhas religiosas que nós precisamos obedecer para conquistar o favor de Deus, para ganhar o favor de Deus. Essa nova vida, repleta de sacrifícios santos e agradáveis a Deus, deve ser, irmãos, a resposta dessas pessoas que provaram das misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus são livres, e elas são completamente imeritórias. Você não pode conquistar as misericórdias de Deus, você só pode recebê-las ou rejeitá-las. E se você recebeu essa misericórdia, você certamente a valoriza acima de todas as coisas. Porque se você não a valoriza acima de todas as coisas, você não a conhece. Por isso, você não vai se amoldar, você não vai se conformar a este mundo, mas você vai ser diariamente transformado pela renovação da sua mente, porque as misericórdias de Deus já te alcançaram. Toda a nossa vida muda quando a misericórdia de Deus vem a nós. Toda a sua vida muda quando você clama a Deus e recebe misericórdia. Por isso, não seja presunçoso, não seja arrogante, dizendo assim, eu sei que eu sou culpado. Aliás, quem não é? Todo mundo é culpado. Eu não vou pedir misericórdia. Deus que faça o que Ele acha que é certo.
E aí, certa vez, eu vi uma pessoa dizendo assim: se Deus não me quiser no céu dele, quem perde é ele. Clame ao Senhor. Clame. Clame ao Senhor. E Ele vai ter misericórdia de você. Ninguém pode clamar no seu lugar. Clame ao Senhor. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E quando receber misericórdia, tenha isso em mente. Não tente viver como alguém que mereceu o que recebeu. Não se posicione diante das outras pessoas como alguém que conquistou o favor divino, porque Romanos 9,16 diz que isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Só entendendo isso, você poderá viver uma vida de sacrifício santo e agradável a Deus, que é fruto de ter recebido das suas misericórdias. E isso vai lhe fazer mais humilde no uso dos dons espirituais. A primeira coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo diz sobre essas pessoas que são totalmente dependentes da misericórdia de Deus, é que elas não têm um conceito muito elevado sobre si mesmas. O texto é o versículo 3. Pois pela graça que me foi concedida, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nós já vimos esse texto, mas eu ainda gostaria de destacar uma coisa e gostaria realmente que os irmãos entendessem o que eu quero dizer, e para isso é preciso que você tenha atenção redobrada aqui, que pode soar um pouco difícil, mas não é. Humildade e equilíbrio na vida cristã são as primeiras marcas daqueles que estiveram diante do tribunal de Deus, culpados e merecedores do inferno, mas clamaram por misericórdia e ouviram as palavras: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Humildade e equilíbrio. Então veja bem, enquanto a filosofia pós-modernista, que é humanista, e filósofos como Michel Foucault dizem que a identidade é fluida, que as pessoas têm a capacidade de redefinir a si mesmas conforme as suas próprias perspectivas. Então, se eu achar que eu sou um fusca que fala, eu posso ser um fusca que fala e ninguém vai dizer que eu não sou. Eu sou o que eu penso sobre mim. É nisso que as pessoas acreditam. Só que o apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar sobre nós mesmos de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu. Devemos pensar sobre nós mesmos de acordo com a fé que Deus nos deu. O que é que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que o eu, ele é definido pela fé. Quem eu sou de verdade é definido não por quem eu quero ser, mas sim pela fé que Deus me concedeu. E como a fé é sempre um olhar para fora de mim, não é? A não ser que você tenha fé em si mesmo.
A fé sempre é deixar de olhar para mim e olhar para o objeto da minha fé. Qual é que é o objeto da fé do cristão? Ora, é Cristo. A fé é sempre um deixar de olhar para o eu, porque a fé não pode se basear em mim mesmo. A fé se baseia em Cristo, a fé se baseia na sua misericórdia. Então eu não sou aquilo que eu penso sobre mim mesmo, mas eu sou aquilo que Cristo é para mim. Se Cristo é mais para você, então você é mais em Cristo. Se Cristo é menos para você, então você é menos sem Cristo. Você quer ser grande? Então encha a sua vida de Cristo. Você quer ser pequeno? Preencha a sua vida de você mesmo. Mas é nisso que as pessoas acreditam. Em valorizarem a si mesmas. Veja bem, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é o verdadeiro significado da humildade e do equilíbrio na vida do cristão. Ele está falando sobre um tipo de autoesquecimento. Você sabe o que é isso? Esqueça você. Não coloque você no centro e nem vá ao centro do eu. Esqueça você. Paulo está falando de um autoesquecimento que ele é produzido por algo maior. Pastor, o que pode produzir em mim esse autoesquecimento? É a admiração a Cristo. É o apreço por Jesus. Você só olha para você porque você valoriza mais você. Tem até um programa, né? Tem até uma forma de falar, eu sou mais você. As pessoas na verdade dizem, eu sou mais eu. Esse autoesquecimento, ele é produzido por uma admiração a Cristo em detrimento de uma autoadmiração. E isso daqui, irmãos, contraria toda a psicologia humanista dos nossos tempos. Tudo. Contraria tudo. E é contrariando essa psicologia humanista que Paulo diz: não pense bem sobre você mesmo. Pense bem sobre Cristo. Se você pensar bem sobre você mesmo, preste atenção. Se você entrar por esse caminho da autovalorização, da autoexaltação, do autoapreço, só existem duas possibilidades na sua vida. E certamente essas duas coisas vão acontecer. A primeira é o orgulho e a segunda é o desespero. Como assim, pastor? Por que orgulho e por que desespero? O orgulho porque de início, enquanto você pensa bem de si mesmo, a sua admiração por si mesmo vai fazer você acreditar que você é mesmo bom. A sua admiração de si mesmo vai fazer você acreditar que você é merecedor das misericórdias de Deus. Você vai pensar assim: eu também sou filho de Deus. Eu não sou tão ruim assim, tem gente pior. Só que aí depois, com pouco tempo, vem o desespero. Sabe por quê? Porque cedo ou tarde, você vai descobrir que você não é tão bom como você havia pensado. E você vai perceber que passou a vida inteira acreditando em uma mentira
E pior, essa mentira impediu você de clamar ao único que poderia ter misericórdia de você, que é Jesus. A solução que o Evangelho apresenta para o orgulho e para esse desespero é a exaltação a Cristo. Exaltar a Cristo, especialmente a sua graça, a sua misericórdia. Exaltar a Cristo acima de todo o louvor e de toda a admiração dos homens. Exaltar a Cristo acima de todos os prazeres dessa terra. É o segredo, irmãos, é a chave para a vitória da humildade sobre o pecado na sua vida. E aí hoje nós chegamos nos versículos 7 e 8 de Romanos. Estamos diante de uma lista de dons espirituais escritas pelo apóstolo Paulo. Essa não é uma lista definitiva, não estão listados aqui todos os possíveis dons espirituais. E nós inclusive já vimos um deles. Vimos o dom de profecia, que está no versículo 6, foi a última mensagem em Romanos que vimos aqui. E aí agora nós temos mais 6 dons adiante. A razão pela qual eu passei tanto tempo nessa mensagem, enfatizando a misericórdia de Deus por nós, essa misericórdia que resulta em humildade, e que essa humildade nos leva a exaltar a Cristo, tudo isso é porque, irmãos, isso tem tudo a ver com os versículos 7 e 8. Mas tem tudo a ver. Nós não seremos capazes de entender esses versículos, a menos que nós olhemos para eles com as lentes da humildade. Nós não seremos capazes de entender os versículos 7 e 8, a menos que nós olhemos para eles com um olhar que exalta a Cristo acima de nós, com um olhar que exalta a Cristo acima de tudo. O que eu quero dizer é que o apóstolo Paulo não está simplesmente dizendo para usarmos os nossos dons. Não é só isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo para usarmos os nossos dons ao nosso bel prazer. Ele não está dizendo para usarmos os nossos dons para o destaque pessoal. Ele não está dizendo para usarmos os nossos dons sequer para o desenvolvimento pessoal e o autoaperfeiçoamento. Não. Eu acredito, por todo esse contexto de misericórdia e de humildade que acabamos de ver, que Paulo está ensinando que nós devemos usar os dons espirituais humildemente. Mesmo não aparecendo essa palavra nos versículos 7 e 8, mas o contexto nos faz deduzir isso. Devemos usar os dons espirituais humildemente. Devemos usar os dons de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu, aí no versículo 3. Ou seja, o serviço cristão não é um fim em si mesmo. Não é simplesmente dizer, irmão, seu dom é servir, sirva. Irmã, seu dom é ensinar, ensine. Não. Todo o contexto do capítulo 12 aponta para uma humildade dependente das misericórdias de Deus. Então, reflita um pouco sobre como você tem usado os dons espirituais que o Senhor te concedeu. Como? Se é que você tem usado. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que não basta usar esses dons ativamente na igreja. Não basta. Se você não faz isso com a humildade que valoriza a misericórdia de Cristo na sua vida, se você não usa esses dons de uma forma que exalta a Cristo acima de tudo e de todos. Note aqui nesse texto que todos esses dons sugerem, e isso é lógico,
que tem alguém do outro lado. Não é? Ora, que lado é esse, pessoal? O lado que é servido. Se tem alguém servindo, tem alguém sendo servido. Olha o versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Ora, irmãos, se alguém está servindo é porque tem outra pessoa que está precisando ser servida, não é? Se alguém está ensinando, é porque alguém precisa ser ensinado. Olha o versículo 8. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Olha, se alguém está animando, é porque alguém está precisando de ânimo. Sabe de uma coisa interessante? Eu estou lendo aqui na NVI, mas o texto no grego não traz a palavra ânimo. O texto no grego traz a palavra exortar. Então, se alguém exorta, exorte como quem anima. Essa é a ideia. Tá? E aí ninguém se anima muito com exortação, né? Exortar não é animoso nem para quem exorta, nem para quem é exortado. Mas o texto fala sobre isso. Se alguém anima, ou se o seu dom é exortar, que assim faça. Então traz essa ideia, e por isso que a NVI ela é traduzida como ânimo. Se alguém está contribuindo, irmãos, é por quê? É porque tem alguém que está precisando de ajuda. Se alguém está liderando, é porque tem pessoas que precisam ser lideradas. Se alguém está mostrando misericórdia, é porque alguém está sofrendo, alguém está precisando de misericórdia. Então vejam como a necessidade da humildade aqui para quem serve é fundamental, é indispensável, irmãos. Humildade para dar sem orgulho. E humildade para receber sem autopiedade. Deus quis que houvesse diversidade no corpo de Cristo. E isso fica claro no versículo 3, onde diz que Deus atribui diferentes medidas de fé para diferentes pessoas na igreja. E isso fica ainda mais claro nos versículos 4 e 5, onde Paulo diz que a igreja é como um corpo. Ora, um corpo tem vários membros, não é? E os membros são diferentes, nem as suas mãos são iguais. Deus planejou a diversidade na igreja, e não é apenas a diversidade física, mas também a diversidade espiritual. E eu acho que a principal razão para isso é porque quando pessoas tão diferentes como nós, olha aí para os seus irmãos, veja quantas pessoas diferentes de você, não só fisicamente, mas em sua personalidade, em sua história, em sua formação talvez. Deus fez isso porque quando pessoas tão diferentes como nós vivem em harmonia, Cristo é exaltado. Sabe por que que Cristo é exaltado na nossa harmonia? Cristo é exaltado na harmonia da igreja, irmãos, porque somente o seu poder e a sua misericórdia poderiam fazer com que pessoas tão diferentes como nós pudéssemos nos servir uns aos outros com diferentes dons e características. Naquele último encontro de casais que tivemos na igreja, eu convidei uma pessoa. Eu disse: olha, rapaz, lá na igreja vai ter um encontro de casais, eu gostaria que você fosse com a sua esposa. E ele é um amigo de longa data, com o qual eu perdi contato, né? Aí ele disse: não, essa aí não é muito a minha praia. Eu digo: eu sei que não é. Não tem como ser.
somos diferentes, mas é o poder de Deus e a sua misericórdia que nos faz viver em harmonia, mesmo sendo tão diferentes. A harmonia na diversidade da igreja, irmãos, ela é impossível sem a humildade que depende da misericórdia que exalta Cristo. E o lugar onde a humildade é mais necessária, sabe onde é? É justamente nas pessoas que parecem ser mais fortes. A grosso modo, numa igreja evangélica, quem é que parece ser mais forte? É o pastor. A humildade é mais necessária ainda nessas pessoas que aparentemente, e tenha certeza, isso é só aparentemente mesmo, pessoas que parecem ser mais fortes. Aquele que serve, aquele que ensina, aquele que exorta, aquele que contribui, aquele que lidera, aquele que mostra misericórdia, essas pessoas precisam de mais humildade. Sabe por quê? Porque elas podem ser seduzidas, elas podem ser levadas a acreditar que estão agindo com a sua própria força. E quando isso acontece, elas caem, elas fracassam. A soberba precede a queda. Todas essas pessoas estão ajudando outras pessoas que precisam do seu ministério. E essa é uma posição perigosa para se estar. Perigosíssima. É por isso que a palavra diz que o neófito, o recém-convertido, o novo crente, não deve ser colocado em posições de liderança na igreja, para que não caia nas ciladas do diabo. Essa é uma posição perigosa. Nossos dons podem nos levar facilmente ao orgulho. Nossas aptidões, aquilo que se destaca em nós, podem nos levar à soberba. Por isso, se Deus dotou você com alguns desses dons, use os dons, não enterre os seus dons, use os seus dons, sirva, ensine, exorte, contribua, lidere, pratique atos de misericórdia, mas faça tudo isso com humildade. Lembre-se que tudo o que você tem e tudo o que você tem e é por causa da infinita misericórdia de Deus. E só por isso. O que importa para Deus, irmãos, não é que nós usemos os nossos dons, ou que pelo menos meramente usemos esses dons, mas sim como nós os usamos. O que importa não é que doemos, não é meramente que lideremos ou que mostremos misericórdia. O que importa é a generosidade da nossa doação. O que importa é o entusiasmo, é o zelo em nossa liderança. Ele diz que o líder deve liderar com zelo, com entusiasmo. O que importa para Deus é a alegria em mostrar misericórdia. É disso que o mundo precisa, irmãos. Nós já temos muitos filantropos, muitos. Já temos muitos líderes. Temos muitos benfeitores para os pobres.
Mas o que o mundo precisa de verdade é de pessoas que estiveram diante do tribunal de Deus como pecadores culpados. Pessoas que sabem o real valor que elas têm. Sabem o preço que foi pago por suas vidas. Pessoas que clamaram por misericórdia e que ouviram a doce absolvição do grande juiz. Pode ir. Pode ir, porque o meu filho já pagou a sua dívida. Essa semana eu estava assistindo um filme com o Arthur, meu filho, que falava sobre a mitologia do Egito, os deuses do Egito. E aí lá no pós-morte, no reino de Anubis, que é o deus dos mortos, segundo a mitologia egípcia, o morto ele precisava atravessar alguns portões até chegar num lugar onde tem uma balança. E aí nessa balança ele vai colocar todas as suas posses. De um lado da balança tem uma pluma. E do outro lado ele vai colocar todos os seus bens, todas as suas riquezas. Se as suas riquezas não pesarem mais que a pluma, ele será condenado a sofrer eternamente. O mundo precisa de pessoas, irmãos, que se apresentaram diante de Deus sem nada para oferecer, sem nenhuma riqueza, sem nenhuma boa ação, sem nenhuma boa característica na sua personalidade, sem nada. Pessoas que chegaram diante de Deus e se Ele tivesse perguntado o que você tem para oferecer, ia dizer, eu não tenho nada. Essas pessoas um dia chegarão diante de Deus e dirão, por quê? Por que você está aqui? Se Deus lhe perguntar, por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Por que eu deveria deixar? O que você tem para oferecer? O que você fez durante a sua vida? Você não tem nada. A resposta é somente essa: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Com lágrimas nos olhos e com um coração agradecido, os santos de Deus dirão, meu Senhor, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O mundo precisa dessas misericórdias, dessas pessoas que amam essa misericórdia, pessoas que são totalmente dependentes dessa misericórdia, pessoas que têm um autoesquecimento e que exaltam a Cristo acima de tudo. Que nós, pela graça que nos foi dada, sejamos essas pessoas. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que vem de encontro aos nossos corações, que vem de encontro às nossas vidas autocentradas, ó Pai. E talvez muitos chegaram aqui pensando o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer essa semana, quais são as minhas vontades, quais são os meus pensamentos, e nós somos, ó Pai, chamados pelo Teu Espírito, desafiados pelo Senhor, a esse autoesquecimento santo, sabendo que o que há de mais importante na nossa agenda é a exaltação a Cristo, é olhar para Cristo, é ter os olhos fitos nele, que é o autor e o consumador da nossa fé, e sabemos que em todas as outras coisas, o Senhor é por nós e não contra nós, o Senhor é conosco e nunca nos abandona, e por isso nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que nos corrige, que nos exorta, que nos faz lembrar de quem nós somos e de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.